Imaginar que essa estrutura chamada Conjunto CEPES-CRES, ela é mantida pela questão das nossas anuidades, né? E essa é uma estrutura muito pesada, muito burocrática. A gente já fez parte do CRES, terceira região, como tesoureiro, e foi um grande aprendizado. E dizer o seguinte, que fora toda a questão política, a estrutura burocrática, para se manter essa estrutura burocrática, há sim de ter um insumo, e o insumo é o pagamento das nossas anuidades. Quando a gente aqui coloca nas propostas a realização de um diagnóstico sobre inadimplência, com o objetivo de identificar as suas razões e elaborar estratégias políticas, pedagógicas, administrativas e éticas para a regularização da situação junto aos profissionais, não é absolutamente uma caça às bruxas, uma vez que o conjunto CEPES-CRES é mantido por esse insumo, né? E aí é muito mais imaginar o que é que está acontecendo. Nós sabemos sim o que está na ponta acontecendo, que de fato são as precárias condições de trabalho, por consequência essa acúmulo de novas faculdades, etc. e tal. A gente já tem sabido que em algumas regiões do país, onde o piso salarial, digamos, naquela região era R$ 1.500, já baixou para R$ 1.200. Tá? Então é nesse sentido que a gente quer uma construção de uma pesquisa, inclusive para subsidiar o nosso diálogo com o CEPES, que é de fato também uma questão que precisa ser trabalhada. Nesse sentido, a gente precisa conhecer as condições objetivas da sobrevivência do cotidiano mesmo, de sobrevivência da nossa categoria profissional. Por exemplo, nós temos também aqui, logo adiante, a gente vai defender, sim, no próximo Encontro Nacional do Conjunto CEPES-CRES, um desconto de 50% na anuidade para os profissionais recém-formados. Tá? Isso é fazer política, sim. E isso é também imaginar que mesmo com o índice mínimo e máximo, que é a única categoria profissional que resolve o seu cotidiano e suas assembleias anuais, nós precisamos questionar isso no conjunto, inclusive com a anuência também do CEPES. Porque com essa questão da anuidade, é fundamental que a gente, de fato, tenha conhecimento do que está acontecendo com o conjunto da nossa categoria, e não só A, B ou C. Tá? A gente queria esclarecer essa parte, passo mais aqui agora para Tatiana. Bom, gente, se é para evitarmos equívocos de análise, vamos começar também com alguns equívocos de interpretação de como as coisas são colocadas. Primeiro, eu queria dizer que algumas coisas que são apresentadas como propostas de continuidade que a Chapa 1 apresenta, ela não foi conquista exclusiva das pessoas que estão compondo no processo de dar continuidade a isso, e muito menos só dessa gestão. Felizmente, é patrimônio do CRES, inclusive com companheiras que vinham trabalhando e fizeram e deram seu sangue também para que as coisas acontecessem. Companheiras que estão divididas nas duas chapas. Então não é um patrimônio das pessoas que estão se dispondo à continuidade, apoiando a chapa 1, mas também é uma conquista da Margarida, que está na chapa 2, é uma conquista da Cristininha, da Carla e de muitas outras pessoas que estão assim, construindo esse processo. Então, atribuir isso especificamente a um ganho exclusivo das companheiras, com todo respeito, mas não é só de vocês essa conquista. Também é importante colocar que, e aí é muito bom hoje ter a ampliação da estrutura administrativa do Conselho e, sobretudo, podemos contar hoje com a ampliação do número de agentes fiscais e com todo o processo que acontece, mas o TCU está determinando isso também. Então, assim, para todos os conselhos, não vão trabalhar exclusivamente como um ganho dessa gestão, negando outras pessoas, inclusive processos que trabalhavam nesse sentido. Também para esclarecer sobre essa análise, é importante também a gente ver se o Estado é um Estado completamente corrompido, se não está disposto no processo de revisão administrativa e política no Conselho, e de repente, mais na frente, prejudicar a entidade e a importância e significado político dela, e não inclusive o respeito que eu tenho a essa entidade e a importância do sentido político desse projeto, é que eu não vou dizer nem acreditar que jamais, nas coisas que se apresentam em divergência, no sentido burocrático e técnico que foi colocado muitas vezes, inclusive na escolha, na determinação de quem comporia ou que tinha condições de compor, essa definição. O que é que adiantava juntar, que na frente estouraria e quem sairia prejudicado seria a entidade. Então é muito importante a gente também ter essa questão,
a gente vai até o limite, porque o espaço contraditório é espaço de disputa, mas onde há disputa. Onde não há condição, então não deixa de ser contraditório, que nesse caso não se apresenta nesse sentido. Para finalizar, eu também não tenho problema nenhum com relação a estar aqui como uma questão contraditória entre o apoio a chapa única do CEFES, construir, mas não somente, né, no sentido singular, construímos a história desse conjunto, construímos inclusive na divergência, porque do projeto político, é um projeto político hegemônico, mas que tem as suas diferenças, elas são apresentadas. O que aparece, inclusive, no resultado dos documentos, é o que o conjunto conseguiu, na sua maioria, aprovar. Mas não significa dizer que não pode ter pluralidade nessa apresentação, porque não vai exigir o direito individual de manifestar, não vai exigir o direito democrático de um posicionamento contra a alegoria, inclusive que se manifesta para além de quem está ali naquele conselho. Quando nós colocamos essa proposta dos 50% da anuidade para o primeiro ano, não é na perspectiva de política eleitoral, mas na perspectiva da compreensão que os profissionais, quando se formam, nem sempre eles conseguem se inserir facilmente no mercado de trabalho, principalmente com esse exército social de reserva, né, como a gente fala, que está sendo construído. E aí é uma forma de garantir que esse profissional, mesmo não estando inserido... A gente queria avisar para vocês que tem um espaço lá fora excelente, com cadeira e tudo. Então, se as pessoas não estiverem interessadas no que está acontecendo aqui dentro, podem ficar à vontade que tem um espaço lá fora. E aí, quando nós propomos isso, né, é reflexo dessa situação que esses profissionais recém-formados passam, e também é uma experiência que vários conselhos já vêm implementando, né? Então, na verdade, é uma perspectiva de tentar aproximar vários profissionais que estão se formando e que não só vão escrever quando eu arranjar um emprego, e ele pode escrever e estar construindo cotidianamente, politicamente, esse espaço antes mesmo de estar inserido formalmente no mercado de trabalho. Uma outra questão que a Evelyn colocou, né, que a gente tem clareza que as vitórias elas se fazem sim no campo das lutas sociais. Só que elas só se fazem quando tem um Estado também que está aberto ao diálogo. Deixa eu dar um exemplo, eu vou dar o mesmo exemplo da MST. A minha pesquisa de dissertação foi fazer uma análise a relação entre as ocupações de terra e a implementação de políticas públicas. E a própria discussão do MST é que as duas últimas gestões estarem mais acessíveis, e aí está mais acessível o quê? É benéfico do Estado? Não. Ter profissionais lá dentro que estavam mais acessíveis às demandas e necessidades dos trabalhadores, ficava muito mais fácil de negociar. E eu tenho muita clareza que o MST não se vendeu ao Estado, né? Ou essa discussão. Porque para mim tem muita clareza que ele continua sim à esquerda. Ele continua assim, polarizando, construindo, ele não se vendeu, ele não se deixou cooptar, e nem por isso ele perde essa clareza de que se não tiver pessoas sensíveis dentro do Estado para estar construindo as suas propostas, eles vão ter uma dificuldade muito maior para conseguir essas vitórias, né? Então é dentro dessa discussão também, né, dentro do foco do MST. Uma outra questão de que quando nós falamos das redes sociais, não é uma visão limitada de comunicação, na verdade é uma visão ampliada de comunicação. Porque se a gente pegar apenas o espaço que os profissionais vão ter que se deslocar para estar presente, isso sim é uma visão limitada, querer garantir. E aí qual é a preocupação? E eu trabalhei em Barroquinha, em vários municípios, como assistente social, tendo todo o processo de precarização, principalmente nesse processo de acesso de deslocamento, acesso a informações. Às vezes o único contato que nós tínhamos com o mundo era a internet que a gente utilizava, que era super lenta e cabeada. Então, a nosso conceito de ampliar a comunicação é justamente esse processo que a gente tem que garantir. Uma grande questão trouxe à tona a Carta de Florianópolis. E todo lugar que a gente chega, o que é essa Carta de Florianópolis? Né? E é importante trazer esse debate, né? Importante, fundamental. Eu acho que esse momento aqui trouxe isso. E hoje de manhã no Habitat, uma das assistentes sociais perguntou isso, né? Que tinham pessoas da Chapa 1. E o que é que isso acontece? Tem um encontro da FESPRESS, que são espaços importantes de debate, mas que o retorno dessas deliberações não chegam à maior parte dos profissionais. E aí, quando a gente faz, a gente não rompeu com a Carta de Florianópolis. Por isso que pra gente é muito tranquilo de
nós rompemos com algumas discussões que foram trazidas, e aí nós temos clareza que tem momentos da carta que nós temos uma identidade, e aí eu até brinco, como eu falei, não, só que a gente não tem uma visão tão apocalíptica. E aí o que a gente faz? O que tem a discussão que nós concordamos, a gente legitima, e as críticas a gente vai estar levando. E aí quando, né, eu espero que a gente venha a ganhar, quando a gente estiver ocupando a gestão do CRES, a gente tem essa compreensão que o conjunto CFES-CRES é o quê? São as entidades construindo juntos, e eu acredito que os dois grupos vão ter maturidade para a gente construir dentro das discussões do que nós precisamos para fortalecer o projeto da Experiência de Serviço Social, sim, e é por isso que nós mantemos o nosso apoio à chapa CFES. Então, para a gente não é contraditório, né, e vamos continuar assim, citando a Carta de Florianópolis, a Carta de Manaus, porque tem elementos que são importantes e que estão em consonância com o que a gente acredita. E aí eu acredito, deixa eu ver mais uma outra questão que eu achei importante é que na atual gestão tem membros que já foram gestores e que nós sabemos que tiveram competência e que tiveram respeito e maturidade suficiente para saber diferenciar, mesmo estando em gestão. Né? Que a grande discussão, que até ficou um pouco, gente, não pode ocupar o mesmo espaço, porque vai haver uma confusão de papéis, mas nós temos a experiência da atual gestão, né, que a Chapão declara como a proprietária, né, nós temos que tiveram gestores, nem por isso o profissional não atuou com competência, com liberdade e sabendo separar os espaços. Né? Então é bom a gente ter cuidado quando a gente faz as análises e perceber o contexto histórico que nós vivenciamos e que isso é muito reflexo que a gente vê da gestão passada e que agora está sendo como errado ou contraditório. Não, na discussão de política de saúde, a gente até estava procurando os nossos companheiros, né? Porque a chapa não é composta pelos 3 membros que estão aqui, mas são 18 membros que vão estar lá cotidianamente. Né? Nós temos 3 companheiros da chapa que têm, né, leitura, discussão e experiência profissional quanto à política de saúde, que é o Paiva e a Ana Lúcia, mas eles não... Infelizmente, eles não estão aqui. Não, mas é isso que eu estou dizendo. A gestão não vai ser composta por 3 pessoas, sim por 18. E aí eu acho que a gente tem que pegar a experiência e competência de cada um. Né? E aí eu peço desculpa, né, porque os 3 profissionais... Não é na saber, não é competência mesmo, porque não é uma área que eu de interesse, de trabalho, de experiência. Né? E aí...